estão tendo já aí a tela. Antes de começar, lembrei aqui de colocar a tinta eletrônica aqui. Bom dia, gente. Vamos entrar hoje no primeiro assunto mais técnico, né? A gente falou sobre o que é a parte de o que é Semantic Web, qual é o nosso objetivo aqui de integrar dados e por aí vai. E para fazer tudo isso, a gente precisa conhecer e ter o controle sobre algumas tecnologias, né? E a primeira que a gente vai ver hoje é a RDF, né? Que é a tecnologia para a gente representar aquele nosso grafo. Então, lembra que eu falei de pegar as informações, os dados e colocar num grafo, né, que tem as relações daqueles dados, né? Aquele grafo ele precisa ser representado de alguma forma para a gente poder se comunicar. E essa forma é o Resource Description Framework, RDF, que é um modelo padrão para a gente compartilhar dados na web. Então, o RDF é usado como método geral de você descrever os conceitos ou modelar as informações que é implementada em recursos web, né? Então, a gente falar das coisas, o que é que uma tem a ver com a outra e por aí vai. Ele tem características que vão facilitar o nosso data mesh, a gente pegar os dados e juntar, mesmo se o esquema dos dados são diferentes, ou seja, se o seu modelo de dados, do que descreve seus dados, é diferente do que uma outra pessoa descreve os dados dela. Ele estende a estrutura de link da web, ou seja, nada se cria, tudo se copia, né? Para usar o RIs para nomear as relações entre coisas. E as relações entre coisas, que são as relações dos dois pontos de um link no nosso grafo, né? A gente vai ter um link que vai comunicar dois nós do nosso grafo. Então, ela permite dados serem misturados, expostos e compartilhados entre diferentes aplicações. Essa estrutura de links, né, forma um grafo rotulado direto, ou seja, o grafo, as relações do grafo dos links têm nomes e eles são diretos, ela tem direção também. Lembra de grafos? Certo? Essa visão de grafo é o modelo mental mais fácil possível para RDF e é usado frequentemente em explicações visuais, né, que são fáceis de entender. Um parêntese aqui, gente, que eu queria comentar logo de cara. Todas essas tecnologias que a gente vai ver aqui, a maioria, não todas, são tecnologias para compartilhamento de dados. Então, o RDF é o nosso padrão para compartilhar dados. Vai sair do ponto A e para o ponto B. No ponto A, eu posso estar armazenando esse RDF aqui em um programa em C++ em área de memória. Nada me impede isso. No outro ponto, você pode estar armazenando ele com Java
em disco. O que você está fazendo, o que cada ponto faz com o dado RDF é problema de cada um. A gente vai ver uma biblioteca do Jena, por exemplo, que pega e lê RDF para o formato interno do Jena que está em memória. Você pode até salvar para disco. Mas o RDF é um formato de intercâmbio. Então, se eu estou recebendo aquela informação, está vindo num padrão RDF que eu conheço. E aí, esse padrão eu posso transferir para o formato que eu quiser internamente na minha aplicação. Desde que eu tenho uma maneira de converter de RDF para o meu formato interno e do meu formato interno para RDF. Então, a gente vai estar falando aqui sempre de intercâmbio de informações. Bom, isso aqui é o nosso bolo de noiva. Quem não conhece o bolo de noiva, eles são conjuntos de camadas de uma determinada aplicação. No caso aqui do World Wide Web. Então aqui embaixo eu vou ter o RIS, conjunto de caracteres, depois uma sintaxe XML, depois uma interface de intercâmbio em RDF. Aqui em cima vou ter vocabulários em RDF, S, ontologias OWL, SWRL, query em Sparkle. E aqui em cima eu vou ter lógicas de unificação, provas, uma coisa está relacionada com outra de alguma forma, uma camada de confiança, de trust, e no topo disso aqui uma interface e suas aplicações, uma interface de usuário. E tudo isso aqui eu posso ter criptografia, posso estar usando alguma camada de criptografia para assegurar os meus dados. A gente não vai trabalhar nessas camadas de baixo aqui, né? A gente vai trabalhar de RDF para cima. Ele é o primeiro bloco semântico nesse stack aqui, né? Então até aqui não tem nada de semântica, daqui em diante tem, né? E no curso a gente vai explorar o RDF, Sparkle, que é a linguagem de query, RDFS ou WL, que são duas tecnologias de ontologias, e lógica, né? Como é que isso aqui é baseado em lógica, isso aqui também tem uma parte de lógica, né? E aplicações que a gente pode fazer com isso, né? SWRL é uma possibilidade que a gente veja também, mas ainda não é algo certo. SWRL tem um probleminha porque ele não é um padrão do W3C. Mas ele é muito usado e por isso é possível que vocês, em algumas das aplicações que vocês vão fazer, vocês terminem usando SWRL, ok? Bom, o RDF, né, o Resource Description Framework, foi criado inicialmente para anotação de recursos que são acessíveis pela web. Ele, desde então, ele desenvolveu uma linguagem geral para descrever informação estruturada na web ou em qualquer outro lugar. Muitas dessas tecnologias da web semântica são usadas em aplicações fora da web, né? Porque web semântica que você tem que trabalhar sempre na web. Bom, a meta do RDF é permitir que aplicações troquem dados na web uma maneira que você preserva o significado da informação. É a representação básica de baixo da web semântica. Então, tudo que a gente vai ver vai ser em torno de RDF. Bom, vamos entrar no bicho mesmo. O RDF é muito simples conceitualmente. Toda a informação em RDF é expressada numa tripla, né? E essa tripla consiste de 3 partes: o sujeito, o predicado e o objeto. Então, se eu digo que Norway has capital Oslo, né? Isso aqui é o objeto, isso aqui é o predicado, ou a propriedade
Isso aqui é um objeto. Então eu estou linkando, isso aqui é um grafo. Esse grafo tem esse nó, tem essa aresta e esse outro nó aqui. E isso aqui, eu estou dizendo que Noruega tem uma propriedade que conecta ela com Oslo. Aqui é um nó, aqui é outro nó. Você pode pensar que cada tripla é uma session, uma afirmação, que seria a menor coisa que você pode fazer no RDF. Então você pode afirmar uma informação sobre alguma coisa. Aqui eu estou dizendo que Noruega, o mesmo objeto, o mesmo sujeito aqui de cima, tem um rei e o objeto e esse rei é o King Harold. Eu posso dizer que o King Harold nasceu em 1937. Então aqui eu tenho um nó, King Harold, aqui eu tenho a propriedade, Born Year, e aqui eu já não tenho outro nó, aqui é um número. A gente vai ver que existem Data Properties e Object Properties. Então, a propriedade de objeto relaciona dois objetos. Né? A propriedade de dado relaciona um objeto com um dado. Então, aqui eu estou dizendo que ele nasceu no ano 1937, que é um número. Outra palavra que se referia a uma tripla, como falei para você, um statement, uma afirmação ou um fato. Isso aqui é um fato sobre o King Harold, e aqui é um fato sobre a Noruega. Os elementos de uma tripla são o RI, reference. Todo mundo conhece um URL, né? O Unified Recurse Locator. Alguém não sabe o que é um URL? Pode levantar a mão e eu explico. Então, a URL tem aquele esquema, né, de você ter um name server e tudo mais. E ela foi criada, ela foi copiada da internet. A internet já tinha um esquema de você dizer quem era, você tinha um nome, quem era o responsável por aquele nome. Esse esquema está no DNS, Domain Name Server. Tem como você se assegura que aquele nome na internet tem um dono. Aí o pessoal, aquilo lá, eles colocaram o path, que vem depois do nome, e o protocolo. E aí você permite que você tenha URLs únicas na internet, e eu garanto isso porque o DNS me garante que alguém é autoritativo sobre aquele nome e o path fica autoritativo a quem tem aquele nome. Então, esse é um esquema que garante unicidade. O pessoal aqui, então, criou a URI. A URI é exatamente igual ao URL, só com uma coisinha a mais. Na URL, você espera que aquilo exista na web. Ou seja, se eu colocar num browser, ele tem um dereferencing. Eu vou buscar alguma informação. Na URI, isso não é necessariamente verdade. Então, todas as URLs são URIs. Nem toda URI é uma URL. Então, eu posso ter aqui um nome, uma referência, que unicamente me garante que aquilo lá é uma coisa, só que aquilo não tem uma representação no web. Não tem um servidor web que, se eu colocar aquela URI, ele vai me trazer alguma informação. Beleza? Só que ela me garante nomes únicos em todo o universo web. Literais. Literais são os dados. São strings, números, polígonos, reta, tudo que você puder imaginar de dados é um literal. E blank node. Um blank node é um nó desse que não tem nome. Ou seja, ele não tem o RI referenciando ele. Por que isso? Porque, por exemplo, no meu modelamento eu não acho que aquilo deva ter um nome. Então, simplesmente eu coloco isso é um nó, que não interessa qual é o nome dele. Ele tem outro, ele vai ter afirmações também. Ele é um nó como qualquer outro nó, só que ele não tem um RI. Ele não tem nome. Aquilo pode ser por uma decisão minha de modelagem ou porque eu sei que aquele nó existe, mas eu ainda não sei o nome dele. Eu sei, por exemplo, que um livro tem um autor.
Beleza, então vou lá, coloco um blank node, esse autor. Quem é esse autor? Não sei ainda. Talvez no futuro eu saiba e talvez no futuro ele mude de um blank node para um nó com uma referência de URI. Beleza? Bom, o RDF, né, ele fala acerca de recursos. Então, todos os nós que a gente está falando são recursos. Pode ser uma pessoa, um país, um conceito abstrato, mas é um recurso. Quase tudo é um recurso, né? Recursos são identificados pelas URIs, Uniform Resource Identifiers. Por exemplo, no dbpedia.org, que é um nome, né? Opa. No dbpedia.org, que é um domínio, Noruega é representada por essa URI aqui, ó. Então, http://dbpedia.org resource Noruega. É representado por isso. Se eu clicar, só um minutinho, apareceu aqui na outra página, na outra tela. Se eu clicar e der sorte aqui que está tudo funcionando, a dbpedia tem um péssimo hábito de cair, eu vou na página da Noruega. Note que essa URI é uma URL também, né? Ela é de-referenciável. Eu posso colocar o nome dela aqui e ela me traz informações. Só que se você notar o nome, ela está aqui, ó, dbpedia Page Norway. Mas se você for vir aqui, você vai ver que aqui embaixo, ó, tem Resource Norway. Isso é uma maneira que a dbpedia encontrou de... na verdade, não é que a dbpedia encontrou, é uma maneira de você usar os mecanismos do HTTP para direcionar os usuários para as melhores páginas. Esse endereço aqui, dbpedia Resource Norway, ele vai me dar informações sobre a Noruega, mas em RDF. Aí o que o software de lá faz, ele vê que quem está pedindo é um browser. Epa, esse cara é um browser. Ele não vai ter muito uso para RDF. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar para ele vamos pegar, direcionar ele para uma página HTML que tem o mesmo conteúdo do RDF, só que em HTML. Beleza? Deixa eu fazer assim, colocar aqui, senão eu não vejo o que vocês estão perguntando nem nada. Certo? Então aqui eu tenho informações sobre a Noruega. Se você vier aqui em formato e passar para RDF, eu estou dizendo aí que eu quero em RDF. Ué, só que não está vindo. Aqui são os vários browsers que você tem para fazer para você percorrer esses dados. Então aqui nesse daqui eu estou vendo mais. Isso aqui ainda é HTML, mas eu estou vendo num formato mais parecido com o RDF. Então tudo que está aqui é em relação à Noruega. Então o sujeito é sempre Noruega. Ele tem um tipo, thing, place, location e por aí vai. Tem um label, Noruega. Se você clicar aqui, você vai ver que tem outros labels aqui em outras línguas. Tem um comentário, tem se also, tem name, e tem várias outras coisas aqui sobre a Noruega. Deixa eu voltar aqui para... Deixa eu tentar só mais uma vez aqui. Só para vocês... Ela é meio lentinha. Inclusive, quando os alunos precisam usar dados dela, eu recomendo que eles coloquem... Ah, entendi. Eles coloquem eles copiem os dados. Aqui ele está me mandando o que ele mandaria para... Vamos... Tem que ter paciência no dbpedia. Não foi. Deixa eu tentar JSON.
ela pode dar esses dados sobre a Noruega em vários formatos ou serializações para RDF. Olha lá, agora veja. Essa serialização aqui é em JSON, que é um formato para JavaScript. Então aqui você vai ter os links, resource, blá blá blá, dbpedia e por aí vai. Não precisamos entrar em detalhes aqui não. Bom, o mais importante aqui é que isso é informação sobre a Noruega, sobre o gráfico que está na dbpedia. Então, por exemplo, essa parte aqui é literal, é número, aqui é string, aqui já é um nó. Então, se eu clicar aqui, eu navego no grafo e vou para Oslo. Um pouquinho de paciência. Então, eu caio aqui em Oslo, que é outro nó do meu grafo RDF. E aí, ó, aqui é número, aqui é string, aqui é número, double, lá era inteiro. Aqui, ó, são dois nós, o nó Noruega, quer dizer, eu vou ter uma relação de country com Noruega, e aqui tem um líder e por aí vai. Aqui é uma propriedade, se eu clicar nela, ele vai me dizer que propriedade é essa, né? Tipo, aí tem um comentário definido por quem é definido nessa ontologia aqui, tem um label para essa propriedade, aí tem um range, tem que ser país essa propriedade, é uma subpropriedade de reslocation, tem localização e por aí vai. Tem várias coisas que eu posso falar aqui dessa propriedade. Então aqui, por exemplo, a gente viu, né? ResCapital é uma propriedade, capital. Aqui geralmente a pessoa coloca propriedade com letra minúscula, mas não é obrigatório. É uma boa prática. Oslo, letra maiúscula. Então eu tenho Norway, capital Oslo. King na verdade é líder. King Herald é um nó sobre o King Herald. Note que aqui as propriedades estão escritas ontology, que as propriedades estão definidas numa ontologia. E aqui eu tenho que é resource, são nós. Né? Isso também não é obrigatório, não. Eles só fazem isso para a pessoa já bater o olho numa URI e já ver o que é o que. Certo? Mas também não é obrigatório. Identificadores, pense como eles com as URIs como strings, como uma string bem grande que você garante que não tem dois recursos diferentes com a mesma URI. O que pode ter são o mesmo recurso com mais de um URI. Então, por exemplo, eu posso ter uma URI chamada Bill Gates e tem uma URI chamada William Gates. E as duas URIs se referem à mesma pessoa. Tá? Não são necessariamente dirreferenciáveis. Ser dirreferenciável é justamente isso que a gente tem aqui. Eu clico e aí coloco isso na internet e olha lá, estava resource, passo para paste, foi direcionado para cá e aqui está as informações sobre o Rei Herald. Ou seja, essa URI é dirreferenciável. Né? Então, nem toda URI é dirreferenciável. Tem também a IRIs, Internationalized Resource Identifiers. Elas são iguaizinhas a URIs, mas são codificadas em Unicode. Lembrando que a URI ela é compatível com o URL, certo? E na URL você não tem Unicode, você tem ASCII2. E se você precisa colocar caractere acentuado numa URL, você precisa codificar isso aí. Lembra? Isso de web, você tem que codificar. A IRI é igualzinha à URI, só que você usa caracteres Unicode e você não precisa fazer essa codificação. Há vantagens e desvantagens nisso, a gente vai ver depois, mais para frente. Bom, o URI
não é a mesma coisa que o URL. O URL não são as únicas URIs. Toda URL é uma URI. Nem toda URI é uma URL. Né? Por exemplo, isso aqui é um URI. Tenho aqui um esquema, é o URN, dois pontos, ISBN, blá, 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 blá. Então, isso aqui é uma URI. Só que isso aqui não é de referenciável, porque isso aqui não é uma URL. Okay? Isso aqui também é um URI do GEO dois pontos. Isso aqui também é um URI. Mail to, blá, 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 blá. Note que isso aqui é único. Por quê? Porque os números ISBN são únicos. Você quer um número ISBN, você tem que pedir para uma organização internacional para ela te dar isso. Isso aqui é único porque é uma localização geográfica. Então, uma localização geográfica ela é única. Meio é a mesma coisa. E várias mais possíveis URIs. URIs são frequentemente longas e difíceis de você ler e escrever, porque elas têm que ser únicas. E como existe muita coisa no universo, então elas têm que ser grandes, é claro. E muitas serializações usam um mecanismo de abreviação. O que é uma serialização? O RDF, conceitualmente, é um grafo e você tem os links. No início, você tinha uma serialização só. Para representar aquele RDF, você tinha que pegar ele e transformar em XML. E aí você podia mandar de lá para cá, de cá para lá. Só que o pessoal percebeu que existem várias necessidades diferentes. Então, eles criaram outras maneiras de serializar. Eu posso pegar aquele grafo e transformar ele em JSON. Só que é RDF no formato JSON. Tem algumas regras do RDF que são colocadas sobre o JSON. E aí também existem outras serializações de RDF por aí. Okay? Então, não existe uma serialização só. Mas são todos o mesmo RDF. Então, que você se serializar para XML e depois transformar aquilo em JSON, dá no mesmo. Bom, uma maneira de você abreviar é você definir prefixos e namespaces. Né? Se você está usando o formato de serialização RDF XML, você pode usar os namespaces XML e as entidades XML também. Por exemplo, você está usando o Turtle, que é outra serialização, eu posso fazer isso, ó, @prefixo dbpedia, http dbpedia resource blá blá blá. Prefixo dbpedia ontologia, dbpedia blá 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 ontologia. E aí eu posso usar, em vez de usar esse nomezão enorme, eu posso usar esses prefixos aqui. Por exemplo, um nome abreviado, um keyname, like dbp2.oslo, ele é a mesma coisa que http://dbpedia resource oslo. Note que, para o computador, isso aqui são equivalentes. Eles só existem para nós humanos, porque para nós humanos é muito mais fácil olhar isso aqui do que isso aqui. E olha que esse namespace de dbpedia é um namespace pequeno, curto. Tem namespaces muito maiores. Né? Então, para nós humanos, isso aqui é melhor. Isso é feito para nós. Né? O computador, para ele, as duas coisas são a mesma coisa. Lembrando que são todas URIs. Né? Isso aqui é um URI, aqui é um URI também. Ok? Alguma pergunta, gente? Eu tenho esse defeito de, se não me perguntam, eu começo para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Até aí ok. Hã? Até aí ok, professor. Beleza. A coisa começa sempre facinha, né? Espero que continue também. Bom, eu posso dizer que a capital da Noruega é Oslo desse jeito aqui. www.dbpedia resource Norway, www.dbpedia ontologia capital, www.dbpedia resource Oslo. Então isso aqui é uma tripla RDF que está na DBpedia.
Ou eu posso usar prefixos. DBP Norway, DBP Onto Capital, DBP Oslo. Isso aqui é muito mais fácil de entender do que esse aqui em cima. Para o computador, isso aqui é exatamente igual de baixo. Para ele olha assim, eu não sei porque os humanos veem alguma diferença, né? E que é, se eu quero dizer que a população de Oslo é 629 mil pessoas, a gente não pode ter um RI para cada inteiro decimal, número e string do mundo. É impossível, né? Para isso a gente usa os literais. Eles são usados para representar valores de dados. Os literais têm um tipo, né? Os tipos, os data types, são também recursos e também são definidos por URIs, né? Tudo aqui que não é um literal vai ser definido com URI. E pode ser escrito desse jeito. Oslo é o sujeito da minha tripla, a propriedade é population e o valor é uma string. Nessa string eu tenho um número e aqui eu tenho uma URI que diz o tipo dessa string aqui. No caso aqui é XSD integer. Nada se cria, tudo se copia. Isso aqui veio do XML. O XML ele já definiu vários tipos de dados. Inteiro, real, float, por aí vai. E aí a gente pega esses tipos do XML. Então, XSD, integer. Ou seja, isso aqui é um inteiro. Note que você próprio pode criar tipos de dados também. Se você tiver algo aqui que é muito, sei lá, diferente, não dá para reusar nada, você pode criar o seu tipo de dado também. Também vai criar um URI para ele, ok? Bom, e se eu não escrever nada? Se eu botar só uma string? Se você não escrever nada, isso é um string. Então, se eu puser aqui Oslo, nome oficial Oslo, e não colocar nenhuma informação de tipo nessa string, isso aqui é um string. É o default. Que é uma versão mais curta para isso aqui. Oslo Official Name, Oslo XSD String. Aqui eu estou dizendo que essa string é desse tipo que está aqui através dessa URI. XSD é o namespace dela. Ok? Na verdade, isso aqui é http blá 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 barra o hash string. Só que para não colocar tudo isso aqui, eu uso o namespace. Como eu estou usando namespace aqui também é um namespace. Ok? Algo interessante aqui. Você também pode especificar uma linguagem para uma string usando a tag language. Então aqui pode dizer, ó, Norway label, que seria o nome desse recurso aqui, é norge@no. NO quer dizer norueguês. Existe um padrão, é um padrão internacional de 2 letras para todos os países do mundo. E para todas as línguas do mundo também. Né? E aqui eu estou botando que isso aqui é norueguês. Tem para português, seria PT, e por aí vai. E aqui eu estou dizendo, eu posso ter essa informação e posso ter essa também. Norway Label Norwegian, que isso aqui DE é alemão, é Deutsch. Certo? E eu posso ter essas duas triplas. Né? Eu tenho um label em norueguês e um label em alemão para o mesmo recurso. Isso é muito comum. Isso é uma boa prática em, por exemplo, ontologias. Você ter uma URI para um conceito e ter vários labels em várias línguas diferentes para aquele conceito também. Okay? Bom, só um detalhe aqui, gente. Eu tenho muitos tipos aqui, viu? Eu botei aqui só 2 exemplos, mas eu tenho muitos tipos. Kleber, pode perguntar? Só deixa eu ver se eu entendi. Então, poderia pôr aí o Norway label, aí, abre aspas, Noruega, @pt. Sim. Seria isso. Ah, entendi. Tá. Okay. Isso é uma boa prática. Bom, o grafo RDF. O grafo RDF é um conjunto de triplas, certo? Aqui nesse grafo, eu tenho um grafo com
duas triplas. Essa aqui afirma que eu tenho um recurso Noruega, que tem uma capital chamada Oslo, e tem que ter um recurso chamado Oslo, que tem uma população de 629 mil habitantes. Então, esse grafo RDF contém duas triplas. Quantos nós ele contém? E aí? Dois nós. O nó Norway e o nó Oslo. Tem duas propriedades e tem um dado, ok? Os grafos RDF são representados frequentemente por um nó, uma figura, né, de um grafo, de um nó direcionado com rótulos. Então, o nó do RDF, os grafos RDF são grafos que você tem nome nas arestas e as arestas têm direção, né? Aqui é o sujeito, aqui é o objeto. Aqui é o sujeito, aqui é o objeto. E é esse grafo, isso aqui, ó, representa esse grafo aqui. Noruega tem capital Oslo, que tem população de 629 mil habitantes. Faço a pergunta agora para vocês. Qual é o menor gráfico que você pode fazer com RDF? Menor? Uma data propriety? Sim? De um determinado. Um dado de um objeto? Qual o menor tamanho de grafo que você pode ter com RDF? Um autorreferenciado? Não. Quantos nós, o mínimo de nós que pode ter? Não. Não? Um com uma data propriety? Ah, sim, tudo bem. Mas esse grafo aqui tem dois nós e mais esse carinha aqui, né? Então, se eu for definir isso aqui eu teria três nós nesse grafo, né? Eu teria um nó aqui, um nó aqui e um nó aqui. Tá. Eu tenho dois recursos e um literal. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte, que a menor quantidade de dados que você pode ter num grafo RDF é uma tripla. E uma tripla tem que ter um sujeito, um predicado e um objeto. Na verdade, você está certo. Poderia ser um nó, sim, se eu estivesse referenciando o próprio nó. Mas você não pode ter um grafo que é um nó solitário, sem nenhuma propriedade. Certo? Então, ok, professor. Aqui é um conjunto de afirmações e esse conjunto de afirmações tem que ter uma propriedade. Então, a tripla tem que ter um grafo RDF tem que ter no mínimo, né, 3 componentes. E quando você apaga, você também apaga triplas. Você cria triplas e apaga triplas. Bom, vou falar isso aqui, depois eu vou pular para outra transparência. Todo conhecimento pode ser representado facilmente com apenas triplas contendo RIs literais. Então, todas as coisas que eu desejo afirmar podem. Se a gente não sabia qual é a capital da Noruega, apenas que ela tem uma população de 629.313 pessoas, como é que a gente ia representar esse conhecimento? Então, eu tenho a Noruega tem uma capital com população de 629 mil pessoas. Eu não sei, eu não estou falando nada sobre a capital, eu não sei aqui a capital da Noruega, eu só sei que ela tem 629 mil habitantes. E se eu quero modelar alguma coisa que não é bem representada como um RI, por exemplo, como um endereço. Por exemplo, a Universidade de Oslo tem um endereço, né? Problem vem, blá blá blá, Oslo. Como é que eu modelo isso aqui como literal? Né? Então aqui, por exemplo, a Universidade de Oslo tem endereço, isso aqui é um literal, é um string, é uma maneira de modelar o endereço dela. Eu poderia modelar diferente? Poderia. Poderia separar rua, número, cidade, se eu quisesse. Ou eu posso modelar isso como um literal, como vários literais. No tempo de dizer que a Universidade de Oslo tem
o lugar, a cidade Oslo, tenho a rua Problemsveien, tem um número de endereço 7, tem o postcode 0313. Melhor a segunda maneira, né, professor? Ou não? Depende do seu modelo, depende do que você está modelando. Ah, Todas essas afirmações de conhecimento são modelos, certo? entendi. E aí depende para o que você está modelando. O de baixo... Mas na segunda eu tenho uma granularidade melhor, né? Sim. É. Você precisa de granularidade melhor no nosso modelagem, beleza, uso de baixo. Se não, tô gastando gás à toa, né? Exatamente. Bom, os blank nodes. Os blank nodes são recursos sem um ORI. Né? Então, por exemplo, aqui eu quis dizer que a Noruega a capital da Noruega tem uma determinada população. Né? Eu posso representar desse jeito aqui, né? Criar uma propriedade Noruega tem capital com população, ou eu posso usar o blank node. Noruega tem uma capital que eu não sei qual é, e essa capital tem uma população de 629 mil habitantes. Eu também posso fazer desse jeito aqui, ó. A Universidade de Oslo tem um endereço. Esse endereço tem rua, uma cidade, um postcode e um número, que são esses que estão aqui. E esse endereço aqui, ó, não tem URI. Não tem, no meu modelo não me interessa nomear esse nó aqui. Eu não vejo sentido em dar um URI para o endereço. Eu posso associar que um lugar tem um endereço, mas na minha modelagem, na minha maneira de ver o mundo, eu não quero nomear o endereço. E aí eu estou colocando tudo isso aqui num lugar só. Em vez de pegar todas essas propriedades e colocar para a Universidade de Oslo. Então, para isso aqui serve o nosso blank node. Ou o recurso é desconhecido, ou ele não tem um identificador natural. Não faz sentido eu nomear o endereço aqui, porque o endereço, na minha opinião aqui, ele é um data type e não um recurso. Só que como ele é um data type composto, eu usei um blank node para unir vários data types para ele aqui. Ok? Então, o blank node é uma maneira de você representar um nó que não tem um ORI. O literal e blank nodes não pode aparecer em qualquer lugar na tripla. Lembra que a tripla tem 3 partes, né? Sujeito, propriedade e objeto. Uma ORI ela pode ocorrer nas 3 posições. Um sujeito tem um ORI, né, para identificar ele, a propriedade tem um ORI para identificar ela e o objeto tem outro ORI para identificar o objeto. Então eu estou pegando 2 recursos aqui e associando eles através de uma propriedade. Um literal só pode acontecer como objeto. Então não tem como um literal ser um sujeito. Ele não tem um RI, ele não é uma coisa, ele é um dado. Né? Eu não posso dizer que o número 1523 tem alguma propriedade nele. Ele não é propriedade, ele é um dado. Ele também não pode ser um sujeito, também não pode ser uma propriedade. A propriedade pode até ter um nome. Eu posso associar um label a uma propriedade, mas a propriedade, ela própria, não pode ser um dado, não tem. Ah, você tem uma propriedade 523 entre você e outra coisa, não tem sentido. Só tem sentido um literal ser um objeto. Né? Esse literal está associado a algum sujeito. E blank nodes, eles não podem ser propriedades. O RDF não permite que você tenha uma propriedade desconhecida entre duas coisas. Não faz muito sentido e ia tornar as coisas mais complicadas do que o necessário. Ah, eu tenho uma propriedade desconhecida entre A e B. Não faz muito sentido. Não adiciona muita coisa ao modelo e torna o modelo mais complexo. Então, eu posso ter um sujeito, que é um blank node, eu posso ter um objeto, que é um blank node, mas eu não posso ter uma propriedade, que é um blank node. Ok? Por quê? Literais são apenas valores. Não existem relações a partir de literais. Blank node
na posição de predicado é considerado sem nenhum significado e confuso. Não adiciona nada importante e aumenta a complexidade. Né? Beleza, gente? Isso aqui é importante para a gente definir o que é o RI. Eu vou dar uma paradinha aqui nesse slide e eu vou pegar um outro conjunto. Esse slide aqui da Noruega, ele é mais formal, então é interessante para a gente começar as coisas, mas esse outro conjunto aqui é mais... Vamos lá. Ele é mais intuitivo. Cadê aqui? É aquele conjunto do L. Né? A gente já viu que é uma tripla. Aqui está uma tripla que a gente usou na nosso exemplo das livrarias, né? Tem ISBN, original, ISBN, predicado, recurso. Aqui um grafo RDF. Esse aqui é a serialização XML dele. Né? Então aqui eu estou dizendo que você tem um ISBN, e nesse ISBN eu tenho duas relações. Eu tenho aqui Titra, desse Palais des Miraux, então Titra aqui, ó, do Palais des Miraux, e aqui eu tenho original, ISBN, blá blá blá, tá aqui. Então eu tenho duas triplas aqui. Aqui no formato de Turtle, note que isso aqui é bem ruim de você ler, se você é humano, né? Aqui é bem mais fácil de você ler. Então aqui eu estou afirmando coisas sobre esse nó. Aqui eu estou formando que o título é Palais des Miraux. E aqui que o original é esse outro nó aqui. Ok? Aqui é outra serialização, aqui é RDFA. Ou seja, aqui eu tenho uma página web e estou colocando informações sobre o livro na página web. Então, por exemplo, no spam aqui eu tenho propriedade Titra, linguagem francesa, e aqui eu tenho, dentro do spam eu tenho a string que eu estou me referindo. Né? E aqui também, nesse spam aqui, eu tenho o The Glass Palace. Então eu estou colocando esse gráfico aqui dentro. Aqui no caso não é legibilidade que a gente está atrás, a gente quer realmente colocar dentro de HTML. É outra serialização. O RIs aqui, vamos passar. Aqui são, já falei lá. Nós internos, ou blank nodes. Então aqui, por exemplo, lembra no nosso exemplo, eu tinha aqui um livro, ele tem um publisher, um editor, e esse editor aqui eu não sei quem é, eu não tenho um RI para ele. Por isso é um blank node. Eu posso criar, se eu quisesse, eu poderia criar uma URI tipo essa daqui, o RN, blá blá, e aí ele não ia ser mais um blank node, né? Ele seria visível na web. Bom, mas isso aí é uma decisão de projeto de cada um. Né? Bom, só que esse blank node ele precisa ser identificado de alguma forma, né? Então eu tenho uma identificação interna que eu uso para ele. RDF, node ID, e aqui eu uso um número, certo? E a mesma coisa aqui. Nessa serialização, aqui foi no XML, aqui no Turtle. No Turtle eu estou dizendo que eu tenho que essa URI, esse recurso, tem um publisher. E o publisher é o underscore A234. Então aqui no formato Turtle, underscore quer dizer um blank node. E aqui, underscore A234, eu tenho um nome, HarperCollins. Então, isso aqui passa a ser o underscore 234 e ele tem aqui um nome, HarperCollins. Mas, professor, você não está dando uma URI? Não, eu não estou dando um URI. Esse número só é válido nesta serialização.
Eu salvei e ele me deu 234 aqui para eu poder conectar esse nó com esse nó e esse nó daqui com o nome HarperCollins. Se eu serializar ele de novo, isso aqui pode vir um outro número. Aqui é só um ID para poder conectar o blank node com as coisas que são daquele blank node. Eu não garanto isso aqui de uma serialização para outra. Eu salvei hoje, tem um número. Eu salvo amanhã, tem outro número. Uma variável... Como? Uma variável local, vamos dizer assim, né? Exatamente, uma variável local. Eu serializei aqui dessa vez, aqui dentro desta serialização, desse documento aqui, esse cara aqui, ó, é um nó, tem esse label e tem essas propriedades. Se eu serializar de novo, aqui pode vir A222. O que ele garante é que aqui também vai vir A222. Então você não pode usar isso aqui como um nome, como um URI, para esse nó aqui. Porque isso aqui vai variar com o tempo. Beleza? A intenção é essa mesmo. Que você não use esse número. Porque isso aqui não é um URI. Você também pode serializar dessa maneira aqui, ó. Eu tenho o publisher e aqui eu tenho a descrição do publisher. HarperCollins, blá blá blá, e aí não preciso nem usar aquele nome de nó falso. A mesma coisa, pode dizer que eu tenho um publisher, aí abro o colchete, esse publisher é o HarperCollins e eu não tenho nenhum ID para ele. Aí tem várias probleminhas com o blank node, você tem que ter atenção quando fazer o merging, né? Se você tem dois documentos e os dois documentos têm o mesmo ID para um blank node, se eles são grafos diferentes, ali são nós diferentes também. Lembrando que aquele ID só é válido para um documento. Então, se eu tenho dois documentos, eu tenho que tratar, olha, os blank nodes desse documento não podem se misturar com o blank node do outro documento. Algumas aplicações preferem não usar blank nodes. E aí eles definem URIs on the fly. Usando aquele URN, por exemplo, você coloca um número bem grande ali e coloca URIs on the fly. Isso está sendo menos usado hoje em dia, mas ainda existe. E do ponto de vista lógico, o blank node representa uma afirmação existencial. Existe um recurso que é desse jeito. Eu não sei que recurso é esse ainda, mas ele é desse jeito. Eu sei que ele é daquele jeito lá. Beleza? Deixa eu... Isso aqui eu vou pular tudo. Deixa eu voltar aqui para o outro. Cadê aqui? Esse aqui é mais completo. O URIs, né? Naturalmente tem um escopo global, por isso que a gente usa elas, que é único através da web. E você pode comparar isso para chaves do banco de dados relacional, que são únicas dentro de uma tabela, mas não dentro dos vários bancos de dados. Ela vai ajudar a não ter colisão de nomes. Então, por exemplo, né, se eu estou fazendo o merge em dois catálogos de produtos, né, de uma empresa eu vou ter o item 1, 2, 3, e da outra empresa, da empresa XYZ, eu tenho o produto 1, 2, 3 também, mas ele tem um URI completamente diferente. Então evita que eu misture as duas coisas. URLs são também endereços e a gente pode explorar a maquinária da web para nos ajudar. Então, por exemplo, eu posso ter URLs que são de-referenciáveis, ou seja, eu busco ela na web e eu tenho a descrição dela.
Eu posso, então, encontrar dados seguindo os seus identificadores. Eu tenho um RI sobre a Noruega. Beleza. Então eu vou lá, faço um de referência naquela URI e obtenho dados sobre a Noruega. E eu tenho então a web de dados, usando as nossas URIs, que também são URLs. Então tem uma maneira de pular de uma fonte para outra fonte, para outra fonte, para outra fonte. Por que triplas? Porque qualquer informação pode ser transformada em triplas, é o formato mais geral. Se você lembrar, em computação, você tem listas, mapas, grafos, e o grafo é o tipo de dado mais geral que tem, né? Você pode fazer coisa num gráfico que você não pode fazer numa árvore ou numa lista. Por exemplo, eu posso representar dados tabulares. Vou precisar row, tem uma coluna que tem uma célula lá. Eu posso representar árvores em XML. Eu tenho um pai, eu tenho um path, ele tem uma child lá. Né? As relações são feitas de maneira explícitas e são elementos como é que diz? Modelados pelo sistema, pelo método. Né? Então eu tenho o predicado, a relação é um elemento na tripla. Então a relação entre os dois é um elemento da tripla. Isso aqui, né? Então eu posso ter informações sobre a propriedade. Diferentemente de colunas de DB, de banco de dados e predicados binários, onde eu não sei qual a relação entre eles, não é explícito. Podem ser descritas em RDF, essas relações, né? E são autodocumentadas dentro do RDF. Ou seja, se você colocar a documentação no RDF, elas vão ter lá. Mas a documentação está no RDF, está tudo lá dentro. De novo, uma web de dados, ou seja, isso aqui ajuda você a ter uma web de dados, porque eu posso colocar qualquer tipo de dado nesse formato RDF. Pode ser, inclusive, que RDF não seja o formato mais eficiente para um determinado tipo de dado. Mas você ainda pode representar ele em RDF. Então, RDF é muito flexível. Por que grafos? Porque são um formato único, mas altamente versátil. Então, tudo está no mesmo formato, triplas, tudo é tripla. Né? Como grafos RDF são um conjunto de triplas, eu posso realizar operações de conjuntos, operações básicas de conjuntos são bem definidas em RDF. Né? Quer juntar grafos RDF? Faça uma união. Então, eu conheço grafos, eu sei como unir grafos, uno os dois grafos. Né? Com dado tabular, as dimensões das tabelas têm que casar. Né? Eu não posso ter uma tabela de 2x2, uma matriz 3x3 e juntar as duas cores. Né? Com uma árvore, um nó pode ter apenas um pai. Então, como é que eu vou unir duas árvores se eu tenho um elemento numa árvore tem o pai A e o mesmo elemento na outra árvore tem o pai B? Note que grafos não precisam ser conectados. Eu posso ter um arquivo com triplas SDF que tem 3 grafos, 20 grafos desconectados, não tem problema nenhum. Entender um grafo RDF? Apenas adicione mais triplas nele. Você não precisa redefinir a tabela, porque não existe uma tabela de um banco de dados aqui. Ou você não precisa fazer uma reestrutura do esquema XML, porque também não tem um esquema aqui. Beleza. Eu falei de serializações. Então a gente falou de RDF aqui como um conceito. Vamos ver como a gente serializa ele. Tem várias serializações. Eu não vou entrar em detalhes na maioria delas. Né? E as bibliotecas que a gente vai usar fazem isso para a gente. Você diz, serialize em tal formato. Eu tenho o primeiro, que foi o RDF XML, que é padrão do W3C, mas ele é complicado.
ele é ruim de entender e verboso de representar. Então você usa muito caractere para cada informação. O Turtle é conveniente, é human readable e writable, e a nossa escolha para dados RDF. Então, se essa aqui é o nosso preferido, você vê que eu tenho um prefixo DB, DBpedia, tem um prefixo FOF, e aqui eu tenho a mesma tripla que está lá em cima. Harold V da Noruega tem um nome Harold V. Ok? Isso aqui também é usado em Sparkle. Sparkle também usa no formato Turtle. A gente vai ver depois. N tripla é uma tripla por linha, sem abreviações. Só tem isso aqui, não tem namespace nem nada. Esse aqui não é bom para... não é muito legível para os humanos, mas é um formato bom para você serializar para máquinas, porque é simples, o parsing dele é bem simples. E eu posso zipar também isso aqui depois. E tem vários outros, N3, Trix, Trig, RDF, JSON. Esse aqui está ficando bastante importante, porque o JSON é uma linguagem de web muito importante, né? Então essa serialização está ficando bem importante. Bom, vamos dar uma olhadinha no Turtle. No Turtle, o RIs são... o nome completo da URI tem um sinal de menor e maior, então estou sinalizando a ele aqui que isso aqui é um RI. Né? Os statements são triplas terminadas por um ponto, então aqui é um statement, né? Então aqui Oslo tem o tipo place, ponto. Isso aqui é um statement completo sobre Oslo. Okay? Eu uso A para abreviar a relação RDF type, porque essa é uma relação muito comum. Então o pessoal resolveu abreviar ela. Então, se eu quero dizer que Oslo é do tipo place, eu posso escrever isso aqui, Oslo A place. É a mesma coisa se eu tivesse colocado RDF type aqui. E o Proto permite qualquer número de espaço entre os elementos nas triplas. Eu posso jogar para cá, jogar para lá. Espaço aqui não é algo que o compilador vá usar. O espaço aqui serve apenas para arrumar isso para nós humanos entendermos. Os keynames são escritos sem nenhum caractere especial. Então, por exemplo, eu tenho arroba prefixo, dbpedia, essa URI, né? Então eu posso declarar com arroba prefixo. Então, arroba prefixo aqui, o prefixo é dbp, e onde eu ver dbp eu vou colocar esse nome aqui. Ok? Então aqui, por exemplo, ó, dbp Oslo a place. Okay? Eu posso declarar um namespace default. Então eu ponho aqui, ó, prefixo, dois pontos, sem nada aqui na frente, e o default. Então estou dizendo o seguinte, todo mundo aqui que não tiver um namespace, se não tiver um prefixo, vai receber esse namespace aqui. Então aqui, ó, o Oslo recebe o dbp e o place, ó, que era isso aqui, recebe o ontology. Geralmente a gente usa isso para quando a gente está definindo esse aqui como namespace default de uma ontologia, por exemplo. Então eu tenho esse namespace default aqui, e eu sei que todo mundo aqui que só tem dois pontos está no default. Obviamente só pode ter um, é claro, né? Literais no Turtle. Literais vêm entre double quotes, então aqui é um literal, nojo. Aqui no caso é um string, porque não tem nenhuma informação de tipo aqui. E eu posso ter uma informação de tipo ou linguagem. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que o label noj é em norueguês, o arroba quer dizer linguagem. E Oslo tem a população de a string, que representa um número, e aqui o tipo dela, que é integer. Tem vários outros tipos que eu posso colocar aqui também. Números e booleanas podem ser escritos sem o double quote. Então, se eu coloco Oslo, população 629.313, é a mesma coisa de eu colocar integer aqui. Então, para facilitar as coisas, para os números ficarem mais fáceis de você colocar. A mesma coisa aqui com booleanos.
Então, Oslo, capital, true. Eu já sei que isso aqui é o booleano XSD Boolean. Okay? Simplifica a leitura pelos humanos. Bom, eu posso compartilhar elementos nos statements do Turtle também. Então aqui, ó, em vez de eu fazer isso, Oslo, EDF, Type City, Oslo, Official Name, Oslo, Oslo, população 629 mil, eu posso, aqui está separado por ponto, ponto, ponto. Que eu estou dizendo que o statement acabou aqui. Eu substituo Oslo, Type, City, ponto e vírgula. Ou seja, os dois aqui vão se referir a Oslo. Então, Official Name, Oslo, ponto e vírgula. Então, o próximo se refere a Oslo também. Oslo, população 609.313. Ponto, acabei. Tudo que eu tinha que falar sobre Oslo, terminou. Foi? Então, de novo, você simplifica o modelo para ficar mais fácil de entender. Então, em vez de tudo isso aqui, ó, Noruega, label, Norway, Noruega, label, Norwegian, Noruega, label, Norge, eu faço o seguinte. Coloco Noruega, label, Norway, vírgula. Então, quer dizer, olha, aqui antes era ponto e vírgula, aqui agora é vírgula. Então, quer dizer que, olha, o próximo cara, só vem um, se refere à propriedade label. Então, Norwegian, alemão, é label, vírgula, Norwegian, NO, norueguês, é label também, certo? Então eu vou poder falar várias vezes sobre a mesma propriedade, o que também diminui, né? Fica mais fácil de entender. Você pode misturar as três representações sem problemas. Eu posso ter uma combinação aqui. Norway, label, Norway, Norwegian, Norge. Capital, ou seja, Norway label, Norway capital, Oslo. Então aqui eu tenho vírgula, ponto e vírgula e ponto. Ok? Então eu posso fazer essa representação aqui, que é muito mais fácil de ler, né? Do que ficar repetindo tudo de novo. Bom, blank nodes no Turtle são designados por underscores ou colchetes. Então, Norway tem a capital com população de 629 mil. Norway, capital, underscore, um lugar, underscore, 2 pontos, outro lugar. Note que isso aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Você pode colocar qualquer string aqui, mas tem que ser a mesma para você estar se referindo que esse blank node tem a relação de capital com Noruega, que Noruega tem a relação de capital com blank node, que blank node tem uma relação de dado de populacional com 629 mil aqui. Ou você pode fazer isso também, ó. Colchete é um lugar e esse lugar, o nome oficial é Oslo. Eu não sei se esse lugar aqui é um blank node, né? Eu não sei o que ID ele tem, mas eu sei que ele é um lugar e tem um nome oficial. E eu posso dizer aqui também, né, que a Universidade de Oslo tem um endereço problem blá blá blá. Então, Universidade de Oslo, endereço blank node, esse blank node aqui tem essa propriedade, problems vem, essa propriedade 7, essa propriedade Oslo, essa propriedade 0313. Então aqui são três maneiras de você representar blank nodes em Turtle. Bom, uma pergunta aqui. Se eu tenho isso aqui, Universidade de Oslo tem endereço, blank node, várias propriedades. Has no name. Então, por que o Turtle usa blank nodes identifiers como underscore someplace? Por que eu uso essa possibilidade aqui? Já que eu tenho essa e essa aqui também. Essa aqui é menos clara, né? Alguém tem alguma ideia? É uma pergunta mais para pensar. Porque isso torna fácil você ter o mesmo nó em várias triplas. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse nó, está nessa tripla aqui. Se eu quiser referenciar ela numa tripla aqui embaixo, eu não posso. Porque terminou isso aqui,
terminou a referência desse blank node aqui. Aqui não, aqui eu posso referenciar ele aqui em cima e lá embaixo eu posso referenciar ele de novo. Por isso que ele tem esse underscore aí. Mas os detalhes, o hash ou lasanha, como é que se chama isso aqui agora? Em inglês é hash. Eu chamava numeral, hash. Bom, então hash é o comentário. Esse aqui é um comentário. O DBP, isso aqui também é um comentário. O comentário começa no hash e termina no return. Tá aqui, começa no hash e termina no return aqui. Aqui o underscore é para o backslash é para fazer escape de caractere especial. Algum cara, nome, James, e eu quero botar aqui as aspas dentro das aspas. Então, backslash, e aí eu posso colocar os caracteres especiais aqui dentro. Isso aqui você chama o quê? Backslash? Barra ao contrário. Barra ao contrário? Beleza. Vou continuar aqui. Bom, isso aqui é basicamente tudo que tem para saber do Turtle. Vocês notaram que o Turtle é bem simples e fácil, comparado com os outros, né? É fácil de ver, por isso que a gente vai usar ele. Vocês estão vendo que o RDF é bem simples, eu estou trabalhando com coisas básicas, relacionamentos, como é que eu indico que um recurso não é o outro recurso, como é que eu evito colisão de nome. Então são coisas, é a nossa, digamos, a nossa fundação, né? Que a gente vai construir em cima. Bom, beleza, eu tenho meu RDF lá. Eu já posso escrever dados. Eu também posso escrever vocabulários com eles. Então, o que é um vocabulário? Famílias de noções relacionadas são agrupadas em vocabulário. Eu quero dizer alguma coisa. Eles vão ter, geralmente, o mesmo nome e prefixo, né? E vão ser conhecidos muito pelo prefixo. E tem vários namespaces bem conhecidos com seus prefixos. Então, o RDF, o namespace RDF, que é tudo sobre RDF, que vai ser esse 1999, blá, blá, blá. O RDFS, que é o RDF Schema, a gente vai ver depois, permite você criar ontologias muito simples em cima de RDF. O FOF, Friends of a Friend, é uma ontologiazinha. O DC Terms é um conjunto de termos, é o chamado Dublin Core. São termos sobre autoria de trabalhos, quem é o autor, quem é coautor e por aí vai. Note, gente, que para o computador, isso aqui é o RDF. Se você usar qualquer coisa no prefixo, amarelinha, 2 pontos, isso aqui, para o computador está ótimo, não tem problema nenhum. Certo? E vamos chamar isso aí de amarelinha. A mesma coisa para RDFS, FOF e DC Terms. Acontece que para nós, usuários, já é uma tradição que quando você usa o prefixo RDF, você está se referindo a essa URL aqui. Quando você usa RDFS, a essa daqui. Quando você usa DC Terms, você está referenciando a essa daqui. Então não usem isso aqui para outras coisas. Porque apesar de que para o computador não faz diferença nenhuma, para nós humanos faz uma diferença enorme. Você usa isso aqui, por exemplo, RDFS, para descrever tipos de café, e aí você põe RDFS Coffee, RDFF Coffee Premium. Aí o cara vai ficar puxando os cabelos. Que negócio de RDFS Coffee é esse? Eu nunca vi RDFS ter Coffee. Né? Então, isso aqui, digamos, são constantes que o pessoal já está acostumado a usar. Então, nesse caso aqui, apesar de não existir nenhuma regra no RDF de não, você tem que usar isso aqui para essas, use essas. Outro problema é que alguns programas, eles, para facilitar a vida do pessoal, eles fizeram um hard code disso aqui para isso. Não deveriam ter feito isso, mas fizeram. E aí você coloca isso para outra coisa, dá um pau dentro do programa, porque ele espera que esse
prefixo seja dessa URL aqui. Ok? Então, isso aqui vocês mantêm do jeito que está. Então, a descrição está publicada no namespace base. Se você for aqui na internet, usar só essa base aqui, você vai achar a definição do Friends of a Friend, aqui do Dublin Core e por aí vai. O prefixo não é padronizado, mas a tradição fala que você tem que continuar. However, na prática, eles são. Do ponto de vista prático, eles são. Né? Por exemplo, RDF XMLNS, ou seja, usei esse prefixo, mas usei essa URL aqui embaixo. Seria altamente irregular e um convite a bugs e muitos problemas. Alguns exemplos de vocabulários, né? O RDF descreve grafos RDFs. Ele tem bem pouca coisa. Ele diz que uma coisa é um statement, que uma coisa é um sujeito, que uma coisa é um predicado, que uma coisa é um objeto, que alguma coisa é um tipo. Então, isso é o vocabulário básico do RDF. Okay? Várias serializações usam isso aqui. RDFS descreve vocabulários em RDF. Ontologias muito simplificadas. Então, RDFS classe é uma classe, RDFS subclass of, subproperty of, domínio, range, label. A gente vai voltar isso aqui mais adiante. Por exemplo, Oslo, RDF type, place. Isso aqui é básico do básico do básico. Você mudar essa URL aqui, esse prefixo aqui, vai dar pau. Noruega tem o label, RDFS label, Norge. Capital, RDF subclass of city. Então, estou dizendo que capital é uma subclasse de cidade. Alguns outros exemplos são alguns vocabulários bem usados. Por exemplo, FOF, né? São dados sobre pessoas e as relações entre elas. E é um exemplo de recurso que é muito usado. Então, FOF person, FOF knows, FOF first name, last name, gender e por aí vai. Dublin Core, metadados sobre biblioteca. Criador, contribuidor, formato, language, license. E chama Dublin Core porque a cidade é a cidade onde eles fizeram a conferência e amarraram esse padrão, que é a cidade de Dublin, na Geórgia, e não na Irlanda. Certo? Por isso que chama Dublin Core. Realmente esse nome aqui, a coisa mais estranha, devia ser, sei lá, library, anyway. E aqui você tem exemplo, né? Leifka é do tipo pessoa, Leifka conhece Martinge e Leifka criou essa lecture aqui. Ok? RDF na web, onde é que você pode ter ele? Em arquivos, né? Em alguma serialização, RF, Turtle. Geralmente isso é para grafos pequenos, por exemplo, o conjunto de pessoas que eu conheço em FOF, eu poderia colocar isso na minha webpage para outras pessoas pegarem e usarem. Vocabulários. Então, por exemplo, o FOF está disponível nesse arquivo RDF. O database bem pequenos, por exemplo, são todos grafos pequenos, né? O vocabulário é um grafo pequeno, no máximo 100 triplas por aí. Esse é um dataset de quem conhece, quem o Martinge conhece. Você pode encontrar nos Endpoint Sparkle. O Endpoint Sparkle é um programa que tem um banco de conhecimento onde você pode colocar informações de grafos. Então, banco de dados orientado a grafos. Né? A gente vai entrar nelas, a gente vai entrar o que é uma Sparkle Query. E o nome aqui é Sparkle SQL. Então, ela é derivado do SQL, não é a mesma coisa. E aí você pode fazer queries. Então, você pode ter isso aqui numa Triple Store.
Eu também posso, e essa triple store vai servir, o RDF vai ser servido desses endpoints como resultado das suas queries Sparkle. O Sparkle Endpoint também pode expor dados em diferentes formatos. Eu posso ter, por exemplo, um endpoint front-end, né? E ele expor dados em formatos HTML. Então, por exemplo, eu tenho um front-end para o endpoint da DBpedia, esse programa vê que eu quero esse recurso aqui, vai lá no endpoint Sparkle, pega esse recurso, transforma ele para HTML e serve para mim. Então, é uma maneira de eu poder fazer um browse, fazer navegar os dados em RDF. Eu posso também fazer a query diretamente. Esse aqui é o endpoint do DBpedia. Aí ele vai querer uma query Sparkle mesmo. E também vários RDF sizers, que convertem dados para RDF. Dados que estão em outro formato que eles convertem para RDF. Então, por exemplo, eu posso pegar arquivos tabulares e converter para RDF. Arquivo de CSV Excel. Esse aqui é um exemplo, o XL Wrapper. Eu tenho um banco de dados relacionais. Eu tenho ferramentas que associam banco de dados relacionais a RDF, ou seja, eu permito que um banco de dados relacional possa ser acessado usando Sparkle. É muito útil quando você tem um banco de dados e você não tem como simplesmente converter ele para RDF. Você precisa do banco de dados funcionando. Você usa o D2RQ ou R2RML para você, através de um esquema de mapeamento, você pegar queries Sparkle e transformar em SQL e o resultado do SQL transformar em RDF. E o W3C tem uma lista aqui de conversores. Criando RDF, dado RDF vocabulários. Você projetar um namespace fácil de usar em RDF não é trivial. Nomear é difícil, porque você tem que definir as coisas e você tem que ter um certo consenso sobre aquele conhecimento. Reusar vocabulário existente, se possível. Reuse, se possível. Reusar resolve dois problemas. Eu não preciso fazer. É o melhor código que existe no mundo. É o que o outro cara fez, está pronto. E 2, eu não preciso linkar. Se eu usei um que já existe, uma porrada de gente já reusa essas URIs aqui. Eu não preciso dizer isso é igual a isso é igual a aquilo, porque eu já estou usando a mesma URI. Então, sempre que possível, reuse. URIs são também endereços, são URLs. Considere publicando, quando você nomear, você publicar os seus dados também, né? Tanto que possível, uso de referência. Essa parte aqui é a parte mais difícil. Use as políticas descritas nos documentos de melhores práticas. Porque como isso não é enforceable, eu não posso ir lá na web dizendo você é padrão, você não é, você cai fora, né? Então, seguir as melhores práticas é muito importante, porque não tem nenhum software que diga, aquele cara não seguiu. Em melhores práticas, você publicar vocabulário da RDF nesses URIs aqui. Tem URIs interessantes para o Semantic Web, como é que você cria um URI boa, né? E existem, se você está usando um protótipo, use www.exemplo.com.net.org para prototipagem e documentação. Não use, se você não vai publicar aquilo, não gaste alguma coisa. E documente, o cara vê exemplo, ele sabe, opa, isso aqui não está publicado em lugar nenhum, é só um exemplo. Ele não vai perder tempo dele.
Essa parte aqui de Open Data eu vou voltar quando a gente estiver falando especificamente sobre Linked Data. Então, o que é que as 5 estrelas de dados, 5 qualidades de dados que a gente considera ótima quando está publicando. E só para falar das coisas aqui que não são óbvias, os RIs não são necessariamente únicas. Então, RIs são apenas strings, não existe um serviço de identificação global para isso aí, né? Então, eu posso inventar a minha, alguém pode inventar a dele. A melhor prática é que você use realmente algo que seja universal. Okay? Não tem nada que impeça você de usar rdf.type como a URI para o seu dado favorito. O nome da minha casa é rdf2.type. Não recomendo, vai dar pau, mas pode ser que aconteça. Não faça isso. Né? A regra é simples. Apenas crie URIs em domínios de namespace que você controla. Se você controla aquele domínio, beleza, pode usar. Ah, professor, não tem um domínio. Todo mundo tem um domínio. Você pode ir, por exemplo, no GitHub e criar um projeto e a URI daquele projeto que controla você. Você pode ir no PURL, que dá URIs gratuitas para você. Então, dali em diante, eu sei que sou eu, Dilvan, que controla aquela URI e não tem problema. Ok? Put dadas, bote dados no endereço URI, ou seja, se você puder dereferenciar, ou seja, colocar um arquivo lá, coloque. Confiança é importante e é um work in progress. É uma camada importante no web semântico, mas que ainda não está pronta. Eu tive até uma aluna que trabalhou com essa área de provenance e trust. Grafos, RDF grafos não são grafos. Se eu desenhar isso aqui, né, isso aqui é um grafo, né, é straightforward, né? E isso aqui, tipo property, já fica mais difícil, né? Eu tenho aqui o mesmo nome aqui, o mesmo nome aqui, o mesmo nome aqui, mas isso aqui é válido. Eu estou dizendo que a propriedade type tem o tipo propriedade, certo? No baixo nível, grafos RDF são conjuntos de triplas e não grafos. A gente pode pensar como grafo e funciona em 99,9999% dos casos, vai funcionar muito bem, ok? Mas eles são triplas. O conjunto de nós, sujeitos e objetos e as edges, os predicados de um grafo RDF, não precisam ser disjoint, né? Mas geralmente são disjoint, né? Então, dados residem no nó, edges são elementos de vocabulário e quando você fala de um nó, né, você vai poder relacionar tudo com aquele nó. Mas isso não é 100% dos casos. Bom, eu só vou comentar isso aqui. Cuidado com juntando arquivos RDF. Cuidado quando você tem blank nodes. Então, se eu tenho o arquivo 1, eu tenho mycar, é um Lotus Spirit. E tenho o arquivo 2, mycar é um Sahara. Esse mycar aqui não é a mesma coisa que esse mycar aqui. Certo? Se você vai unir esses dois grafos aqui, e você vai
você pode acabar com isso aqui, ó. O Martins tem esse carro é do tipo Spirit, o Martins tem esse carro é do tipo Sahara. Isso aqui está errado, porque esse blank node está nesse arquivo e esse blank node que está nesse arquivo, eles são blank nodes diferentes, ok? Isso aqui é o correto. O que é que você pode fazer? No merge, você pode renomear esse blank node aqui para outra coisa. Lembrando que esse nome só tem significado aqui dentro. Então, quando você fizer o merge, esse aqui vira mycar e esse de baixo aqui vira mycar 2. Então, o Martins tem um carro que é do tipo Spirit e o Martins tem um carro que é do tipo Sahara. Então, esse aqui é um problema que pode acontecer quando se faz merge com o blank node. Você pode usar triplas para dados mais complexos, para afirmações mais complexas. Você pode dizer que essa disciplina tem aulas. Você pode ter que a primeira aula é do Martins e a segunda aula, a próxima aula é do Ernesto e depois vai ser da Lenfica. Isso aqui é uma lista em RDF. Né? Então tem primeiro, o resto, primeiro, o resto e por aí vai. Né? Se você usar o Turtle, ele tem um shorthand para isso aqui. Isso aqui ficou meio complicado. No Turtle eu digo que essa disciplina, 3580, tem esses professores Martins, Ernesto e Lenfica. Que é bem mais interessante do que isso aqui. O que é que se você quer dizer Leif, Harald Sinks que Vim é melhor que Emac, mas Martin não acha. Como é que eu vou fazer isso em RDF? Né? Então, eu vou usar reifications, que é statement descrevendo statement. Isso é uma maneira de você compor statements mais complicados. Certo? Então, eu tenho aqui que alguma coisa tem o sujeito vim, essa coisa tem o predicado melhor que, e essa coisa tem o predicado Emacs. Né? Então, eu posso dizer que o Lenfica acha que essa afirmação aqui é verdadeira. Isso aqui é uma afirmação, tem sujeito, predicado e objeto. E o Martins acha que essa afirmação não é. Isso é uma maneira de você colocar informações sobre afirmações RDF. Esse é um grande problema em RDF que ainda não tem uma solução única. Isso aqui é usando reification, mas existem outras soluções por aí também. Mas é um problema de afirmação. Quando eu digo que, por exemplo, que o coronavírus causa o Covid. Beleza, quem disse esse causa? Né? No RDF comum eu não posso colocar informações sobre aquela afirmação específica. Eu sei isso com 100%, foi o Instituto Pasteur que falou aquilo. Então isso aqui é uma maneira de você fazer reification. Certo? A gente não vai entrar nesses detalhes disso aqui, mas é interessante saber que existem. Então, a reification permite a gente descrever agentes, pessoas, sensores, beliefs, ou seja, o que a pessoa acredita que é verdade. Esse cara acredita que isso aqui é verdade, esse cara acredita que isso aqui não é verdade. Né? Beliefs, conhecimento, ou meta-informação sobre um statement. Por exemplo, eu podia adicionar aqui também, adicionado por, adicionado em, por aí vai. Kleber? Então, aí eu estou usando um blank node, né, para fazer isso aí, é isso? Isso é uma das maneiras de você fazer isso, ok? Então, essa afirmação só teria, ela poderia ser lida, tudo bem, mas ela está só descrita dentro dessa estrutura que eu fiz. Isso aqui é uma afirmação, e eu estou dizendo que o Leif acredita nessa informação e o Martins não acredita nessa informação. Nessa tripla aqui. Não daria para acessar diretamente essa informação, teria que pegar esse modelo. Daria. Aí vai depender muito da máquina que você está, pode ser que fique um pouquinho complicado e por aí vai. Entendi. Um parêntese aqui, a Amazon, ela agora tem uma Triple Store lá para vocês e todo mundo na internet usar, certo? É uma Triple Store as a Service, ok? E ela usa ela é baseada no Blazing Graph
E o Blaze Graph ele tem um sistema de reificação que é diferente desse. Ele realmente permite que eu pegue essa afirmação aqui e coloque metadados sobre ela. Ele tem o Blaze Graph tem uma versão, tem um RDF diferente, um RDF Plus e um Sparkle Plus para você adicionar essa informação. Eles chamam isso de Reification Done Right. Como o da Amazon usa isso, ela permite que você possa fazer afirmações sobre afirmações. Então eu posso dizer aqui que V é melhor que Max, e aqui dentro dessa coisa eu posso dizer, ó, essa afirmação o Lefka não acredita nela, acredita, e o Martinge não acredita. Eu posso ter outras coisas também que isso foi dito dia tal, e por aí vai. Então eu não sei exatamente, eu sei que ela permite você usar Sparkle, e aí eu não sei se você tem acesso a essa informação de reificação, ou você pode usar uma outra linguagem baseada em grafos, que não é Sparkle, mas permite que você veja os links, né? Que é acho que é o Gremlin, que permite que você veja os links também. Só que aí não vai ser Sparkle. Eu não fui atrás, eu não tenho todos os detalhes. Eu sei que ele não tem ainda Reasoning. A gente vai ver Reasoning depois, né? Que você acrescenta triplas S aqui baseado em conhecimento. Ela não tem. Eles falam que é possível que vá ter no futuro, mas não tem ainda. Mas é uma grande novidade na área de web semântica, porque a gente não tinha até agora nenhum serviço tipo a Amazon e tudo mais. Eu podia criar o meu se eu quisesse, você podia criar o seu se você quisesse, mas a gente não tinha um serviço desse tipo a Amazon. E como a Amazon fez, provavelmente os outros também vão fazer coisas parecidas. E aí hoje você pode usar a Triple Store como, por exemplo, serverless, né? Porque você seu aplicativo entra, acessa esse serviço da Amazon, e quando ele sai, as coisas que você fez estão lá no serviço da Amazon. E ele é billed, ele é pago com as mesmas, como é que diz? O mesmo esquema dos outros. Tem um certo nível que é gratuito, você usa lá sem pagar nada, e se passar daquele nível, você paga. O que eu acho uma coisa muito interessante do ponto de vista de aplicações. Já tem o quê? Eu acho que foi antes da pandemia que eles puseram, se não me engano. Então já tem quase 2 anos que está rodando. E eu achei bem interessante. Reification é um problema não resolvido ainda em RDF. Não tem uma solução padrão. Vamos fazer desse jeito. E como a Triple Store ele é um banco de dados grafo, existem outros bancos de dados também orientados a grafos, que não são Triple Store, que não são RDF, mas que armazenam grafos também, como o Neo4j. Que é uma opção também, que você puder pegar o seu dado RDF, converter para Neo4j, usar em Neo4j, tirar, colocar em RDF e exportar em RDF. Ninguém precisa saber que você está usando Neo4j no back-end. Isso pode ser uma solução interessante para determinados tipos de aplicação. Beleza? E é só. Aqui a gente tem só um sumário, né? Perguntas? Sem perguntas? A RDF é bem fácil, gente. A gente vai ver que ele aperta quando a gente começar a usar inferência. Aí ele aperta, porque entra de uns detalhezinhos, aí ele aperta um pouquinho de nada, certo? Então, com a RDF você já pode representar qualquer tipo de dado. O que a gente vai acrescentar em RDF são estruturas para a gente poder fazer conhecimento, para a gente processar conhecimento. Ok? Ok, professor. Então, uma boa semana para vocês. Eu coloquei o link para o material, tá no Google Classroom. Você precisa de um e-mail que não seja institucional da Google, então o USP-BR não vai funcionar. Qualquer e-mail Google funciona.
Vocês me desculpem, não sou eu que faço isso. Eu não sei se é a USP que fez, se é a Google que faz, mas como aquilo lá está no meu repositório pessoal, tem que ser para entrar tem que ser um Gmail da vida ou então algum como é que diz? Qualquer coisa que Hotmail também serve. Só não serve e-mail institucional da própria Google, como USP.br e o Kleber tentou usar, ifsp.br. que provavelmente também é a Google que dá. Vários desses e-mails de universidades agora no Brasil são da Google. O USBR é da Google, na verdade, né? O nosso também. ifsp.edu.br gerenciado pela Google. E a Google. Se você não gosta de Big Brother, existem vários softwares para você criptografar o seu e-mail e aí o Big Brother não vai ver o que está no seu e-mail. Tá ok, professor. Obrigado. Até a próxima aula, então. Até. O Kleber, eu não sei como é que é feito lá no dele, mas a USP, se eu logar com o e-mail da USP, a USP sabe no que eu cliquei, a minha história, e aparece tudo gerenciado. Esse browser está sendo gerenciado pela USP. Uhum. Então, se você usa um e-mail institucional, tome cuidado com isso. E se você não quer, use o Firefox, que o Firefox não permite isso. Por exemplo, aqui em casa eu tenho 2 gerenciados. Tenho o da USP e o do Instituto Federal também está gerenciado, no caso lá, pelo Instituto Federal. E aí só esse que é o Gmail normal que não está gerenciado. Então, gente, quem tem problema com Big Brother, né? Quem tem essa aí. O Google já sabe quase tudo sobre mim. Acho que ele me conhece melhor que eu próprio. E eu não sei, isso é uma... gente, a aula terminou, viu? Eu só tô papeando. Okay. Boa semana para quem quiser ir embora. Esse é um tema que está sendo muito debatido em inteligência artificial sobre como é que eu vou dizer, as fronteiras da inteligência artificial, né? Quando você tem softwares que podem fazer o tracking da sua vida e tudo mais, até onde é que começa a privacidade das pessoas e qual é o máximo de controle que você vai dar para isso aí. Isso é algo importante também para a web semântica, porque aqui a gente dá uma informação crucial. A gente sai do ponto de strings para o ponto de conhecimento. Isso dá muito poder para o computador. Ele saber, não, aquilo lá realmente é uma pessoa. Não, aquilo lá é um carro. Aquilo lá, ele pode deduzir coisas muito interessantes nisso aí. E é um problema que, sinceramente, eu não tenho solução. Se eu tivesse para publicar uns papers legais aí, né? Mas não há uma solução ainda de regras de até onde as coisas podem ir. Por exemplo, mecanismos de aprendizado de máquinas estão aprendendo a discriminar por cor, por exemplo. Por quê? Porque eles foram treinados em dados feitos por pessoas. E essas pessoas têm um certo bias contra determinadas raças. Por exemplo, polícia. O cara é negão, tá mal vestido, é bandido. Então, se você usou dados que tem bias para aprender, obviamente o seu aprendizado vai ter bias. Não tem pra onde correr isso aí. O computador não sabe o que é ser humano, nem nada disso. Especialmente os computadores que trabalham, os softwares que trabalham com aprendizado de máquina, eles não têm informação semântica em geral. Né? Então é difícil fazer isso. Então é um tema que precisa ser discutido. Não é apenas computação aí, no caso. Tem uma parte social, tem uma parte política e por aí vai, né? E que precisa ser discutida. E regulamentado, né? Devidamente regulamentado na web. Por exemplo, vocês viram na internet o pessoal se pintando preto, azul, vermelho, aí faz um L assim. Aquilo ali é para quando uma câmera pegar ela, ter mais dificuldade de reconhecer a face dela.
Então o pessoal se pinta para isso. Alguns cientistas já pegaram essas pessoas, estudaram e fazem algoritmos que aquilo ali não adianta. Né? Mas já é uma coisa, né? O algoritmo de feijão com arroz já não vai te pegar. E por aí vai. Então é um tema que é um tema muito que deveria ser discutido, mas no momento não está sendo. Até porque já tivemos problemas com base de dados, né? Teve um software do Google que teve problema com isso, que gerou esses vieses que o professor comentou. Teve um programa da Microsoft também que gerou vieses, né? E você tem tudo na internet. Outro dia eu estava dando uma olhada nas informações que tem sobre mim na internet. Então, tem praticamente tudo. Quanto eu ganho, né? Porque tem o portal, nós somos funcionários públicos, então nosso salário está lá, os documentos estão lá, etc, etc. E eu tenho um problema a mais, porque meu nome já tem alguns homônimos, então é mais complicado ainda, né? Então, esse problema de homônimo eu não tenho. Ainda bem. É bem diferente, vamos dizer assim. Eu não sei se sui generis. Sui generis. Não, eu acho que isso olha, professor, para quem tem homônimo, um nome diferenciado é um prazer, porque eu tenho pessoas que já cometeram alguns problemas, não é? Por exemplo, tem um cara que é um dono de laticínio em Campinas, tem um monte de protesto. Então, eu gostaria de ser o dono do laticínio, mas não ter os protestos, né? Seu nome não é muito comum, não. Kleber Sartório com K. Kleber Sartório, por incrível que pareça, não era muito comum. Se fosse João da Silva. Mas de uns 20 anos para. Imagine o João da Silva que deve ter de problema, né? Sim. Por exemplo, para entrar. Tem uma empresa do Rio de Janeiro com meu nome. Inteirinho, Maria Alice Soares de Castro? Ô, louco. É complicado, viu? Porque, na verdade, para entrar no clube aqui, eu tive que fazer todo um processo para falar que esse Kleber Sartório não era o Kleber Sartório. Mas aí você tem que fazer um documento, etc, explicando. Então, realmente talvez colocar mais uns 2, 3 nomes aqui para ficar diferente. Mas nunca pensei que Maria Alice Soares de Castro ia ter um nome, um homônimo, né, também. E fora homônimos mesmo em outros estados. Eu nunca achei um homônimo meu. É difícil achar outro Dilvan. Eu nunca conheci um Dilvan pessoalmente. Eu sei que no Lattes tem um outro Dilvan que é agrônomo. Eu coloco Dilvan, simplesmente, e vem eu e ele. E Dilvan vem da onde, professor? Dilvan veio da onde? Da cabeça da minha mãe. Mas não é associação do nome do seu pai com a sua mãe, nada disso? Meu pai é Beraldo, minha mãe é Maria. Então não... Não, porque tem, né? Adora evitar homônimo, viu? Esquisito nos filhos. Deve ser o estado que menos tem homônimo no Brasil. Eu sou Dilvan, meu irmão é Paulo, beleza, né? Paulo Mânio. Então, Mânio da cabeça da minha mãe. A minha irmã é Dileide. E o meu irmão é Airã. Airã é o mais normal, porque Maria é o contrário. Airã tem vários Airãs por aí. Exatamente. O meu é o concurso. Eu nunca achei, pessoalmente, um Dilvan. Só na internet eu coloco Dilvan. Teve um cara que queria pegar o meu Gmail. Ele disse, não, é que eu sou Dilvan e eu sou corretor. Eu queria pegar o Dilvan@gmail.com. Eu disse, pô, eu também gosto do meu Dilvan@gmail.com. Não me respondeu mais. Eu vendia, uai. Lógico. Mas o que aconteceu comigo foi muito interessante. Tem uma moça que faz a Voz do Brasil, em Brasília, que chama Kátia Sartório, né? E eu tô no UOL já, vamos dizer, algumas décadas já, né? E quando eles fizeram o servidor de Brasília, puseram o e-mail dela como Kátia Sartório. E o meu e-mail já era K Sartório. Ixi, deu um rolo, né? Então, realmente... Servidor? Não, eles fizeram o seguinte, eles criaram o quê? Eles criaram
vamos dizer assim, um proxy servidor de e-mail lá em Brasília. Isso já, quando se usava muito proxy, né? Para não ficar um servidor grande aqui, e eles cadastraram ela no proxy como caça-artório. O mesmo que o seu? O mesmo que o meu. Coisa de erro. Erro humano, né? Porque era outro escritório, etc. O cara não checou, né? Aí eu comecei a receber um monte de coisa da Hora do Brasil. Da Hora do Brasil não, né? Da agência, né? Agência de comunicação do governo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí a moça falou assim, eu trabalho aqui no governo, quero meu caça-artório. Minha filha, já estou aqui há 10 anos, lamento. Né? Quanto você vai? Pega pra quanto é que você vai me pagar? Exatamente, mas eu não podia nem negociar porque era do UOL, né? Na verdade, quem gerenciava isso era o UOL, né? Direito. Vai fazer o contrato, etc. Tá, né? Mas aí simplesmente pegar o Dilvan@gmail, dá para que ela quiser. Exatamente, tá certo. Contrato com a Google, aquele contrato lá da Google. Aquele contrato enorme, né? Eu tô topando. Eu também. Por 100 mil, tá levando mais coisa ainda. É isso. Eu sou Dilvan@Google, eu sou Dilvan@computer.org, sou Dilvan@USBR, sou Dilvan@ uma porrada de coisa. Aí já é mais complicado. E também recebo de vez em quando e-mail. Seu pedido, Dilvan, chegou em tal lugar, seu carro. Tinha um negócio de um carro que o cara pagou a conta. Eu recebi a nota fiscal eletrônica do cara que ele pagou na concessionária, não sei quantas peças e tudo mais. Eu ainda mando, olha, esse Dilvan aqui não sou eu. Às vezes eles colocam lá. Tá bom, gente. Um bom final de semana para todos aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Pra vocês. Tá. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.